Vou fazer aqui uma breve análise sobre a maior manifestação do mundo que nós tivemos aqui no Brasil no dia 26. E o caso Adélio, vocês já sabem, né? Adélio, o que tentou assassinar o nosso presidente, teve uma assessoria multimilionária dos melhores advogados do país que chegaram lá de jatinho, e além de outras coisas extremamente suspeitas que nós já sabemos muito bem disso, né? Aí com tudo isso ele foi declarado inimputável, né? Ou seja, ele vai ser liberado por ser teoricamente louco e por aí vai. Mas particularmente sobre a grande manifestação do dia 26, não façam confusão. Eu vejo diversos canais e diversos grupos políticos e tudo mais fazendo uma grande confusão sobre as manifestações do dia 26. Elas são, sim, a maior manifestação do mundo, como deveríamos esperar, né? Só não foi a maior manifestação de São Paulo porque diversos políticos e grupos políticos incitaram o povo a não ir para as ruas, né? Então, eles agitaram para ninguém ir e tudo mais, e diversas pessoas, diversas pessoas deixaram de ir em São Paulo especificamente por causa disso. No Rio de Janeiro foi impressionante, Copacabana, do Leme até o Forte Copacabana, lotado, 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 com certeza a maior manifestação do Rio de Janeiro. Em Belém, em Belo Horizonte, Macapá, em todo o país, em diversas cidades tiveram grandes manifestações, foi algo muito bonito, mas as manifestações, elas aconteceram porque o povo acordou, o povo estava lutando por si mesmo e pela sua pátria, ou seja, a terra onde nós nascemos. E por isso nós estávamos apoiando Bolsonaro, porque Bolsonaro apoia o que nós lutamos. O Bolsonaro montou um governo, o governo dele, ou seja, o poder executivo, ele colocou técnicos e colocou militares. E a nossa formação de militar, nós lutamos pela pátria. O nosso partido é o Brasil. Nós sempre lutamos por defender o povo. Então ele montou um governo estritamente voltado para o povo. Então por isso que esse governo também tem alto apoio popular. Um dos fatos técnicos que nós podemos visualizar é que ele não teve 54% ou 55% dos votos. Ele teve muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E todos nós sabemos disso. O Poste não teve 44% dos votos. Duvido que até a família dele tenha votado nele. Então nós temos o problema das urnas eletrônicas. Por isso, a ministra Rosa Weber disse que nas próximas duas eleições, nós teremos ainda as urnas eletrônicas, porque a OEA disse que essas urnas são confiáveis. A OEA disse, mas o povo não. Ora, a eleição que teve em Israel há pouco tempo, que teve nos Estados Unidos, tudo o voto é em cédula, não é nem voto impresso, é voto em cédula. Se urna eletrônica fosse confiável, o jogo do bicho, escola de samba do Rio de Janeiro também seria em urna eletrônica. Ninguém confia nessa goiaba, ninguém confia. E tivemos a grata surpresa do Estadão publicar logo de madrugada, que o Congresso iria fazer um recall do presidente. Ou seja, o Senado Federal iria aprovar uma PEC onde, através das urnas eletrônicas, com pelo menos 10% das pessoas que participaram nas últimas
eleições iriam votar, conseguindo esse número, eles poderiam impeachment o presidente. Quem iria impeachment o presidente seria o Senado Federal. Tá? Isso para não sujar as mãos do Nhonho e do Dias Toffoli. Tá? E quem iria garantir o impeachment do presidente? As urnas eletrônicas, novamente. Tá? Por que eles já tinham isso preparado e sem querer o Estadão vacilou em publicar isso? Porque eles estavam acreditando que as manifestações elas seriam pífias, não iria ninguém. Eles perderam, o Brasil todo foi para as ruas. O Brasil todo foi para as ruas. O brasileiro está aprendendo a lutar pelo Brasil. O Brasil foi para as ruas não para apoiar Bolsonaro, como eu falei para vocês. O Brasil foi às ruas para se defender, para se libertar de tudo que nos envolve, nova ordem mundial, a esquerda, corrupção, corruptos e o poder judiciário, que é quem está mais contaminado, que é quem mais prejudica o Brasil. Nós fomos para as ruas por causa disso, e por isso nós apoiamos Bolsonaro e seu governo com quase 250 generais, pessoas altamente capacitadas para pensar o Brasil, pensar no futuro, são estrategistas natos. Então nós fomos nas ruas por causa disso. Outro detalhe que eu falo sempre, para todos vocês: povo brasileiro e grupos não têm o poder de marcar manifestações nacionais, porque as mídias sociais elas são privadas, tá? Elas são privadas e elas têm acordos nacionais e internacionais com a esquerda. Vocês viram o acordo feito com o dono do Facebook e a Dilma, né? Eles fizeram acordos, né? E então, quem marca as grandes manifestações nacionais aqui no Brasil, e eu já falei isso há 4 anos atrás, quando terminou as grandes manifestações de 2015, eu falei isso para vocês. Eu esqueci de falar, meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook em Durval Ferreira, no YouTube em Durval Ferreira e nos outros canais que multiplicam aí as minhas lives, né? Então, esses grupos, quem marca as grandes manifestações aqui no Brasil são os grupos do establishment. Normalmente, o objetivo das grandes manifestações, o que é? Criar novas lideranças. Normalmente são jovens que são chamados de pretty faces. Isso é uma técnica muito antiga, da década de 60, e o brasileiro ainda cai nessa. Um exemplo disso foi quando eu falei, logo quando terminou a manifestação de 2015, eu falei que o grupo MBL vem para a rua, Revoltados Online. Todos esses grupos, eles são apenas para criar lideranças e sequestrar a vontade popular. Vocês viram que até então, 2015, tinha sido as maiores manifestações do mundo, e a mídia e o governo passou toda a responsabilidade para o Kim Catacoquinho. Ele foi andando na sua marcha triunfal até Brasília e entregou todos a pauta das manifestações para Eduardo Cunha em Brasília. Aí pronto, acabou tudo que o povo queria, porque a vontade popular foi sequestrada. Só que acontecia um evento diferente aqui no Brasil. A paralisação dos caminhoneiros também foi marcada pelo establishment e pela esquerda. E o povo sequestrou a manifestação para si. Essa manifestação do dia 26 ela foi marcada pela esquerda novamente, pelo establishment e por diversos partidos políticos. Eles queriam criar novas lideranças através dos seus carros de som e tudo mais. Normalmente a Jovem Pan, que lança esses líderes de esquerda, esses líderes de direita fabianos, né? Não conseguiu. Nas ruas, as únicas coisas que fugiram
que fugiram da pauta do povo foram justamente os carros de som, onde estavam gritando reforma do não sei o quê, o Olavo tem razão, sendo que no governo Bolsonaro não tem ninguém olavista, eu já comentei sobre isso. Eu conheço os coronéis e generais ministros e tudo mais. Eu falei, vocês já ouviram falar de Olavo de Carvalho alguma vez na vida de vocês? Todos falaram que só ouviram falar das mídias sociais. Nunca foi dar aula numa escola nossa. Para não dizer que foi, eu vi um companheiro da Marinha, muito mais antigo do que eu, dizendo que na escola de guerra naval, salvo engano, ele deu aquela aula. Assim, ele deu uma aula lá, mas ele deu uma aula como convidado, ele não é professor titular de nenhuma escola nossa. E tem centenas de palestrantes. Eu disse, ele falou alguma coisa demais? Ele disse, não. Ele chamou a atenção, vocês militares, vagabundos, não sei o que, coisa e tal, deixaram de fazer isso? Não, também não chamou. Eu tenho um vídeo meu que fala sobre o Direta e Já. Direta e Já, o impeachment da Dilma e o Direta e Já. O impeachment da Dilma foi uma mentira também, o Direta e Já também. E nesse vídeo, Direta e Já, está lá todos os artistas da Globo e todos os políticos de hoje dizendo nós lutamos pelo Direta e Já, nós apontamos o dedo na cara de general, e nenhum deles tem esse vídeo provando isso. Todos estão mentindo. Sabe por quê? Nesse vídeo eu provo que o comando do Exército já tinha divulgado em 1975 que em 10 anos antes, que em 1985 haveria Direta e Já. O presidente Figueiredo, em 1979, quando assumiu a presidência, ou foi em 1980, eu acho que foi em 1980, ele falando em cadeia nacional, em 1985 teremos Direta e Já. Então o movimento Direta e Já foi uma mentira muito grande. Eu fiquei impressionado até que eu tinha um amigo meu promotor no Rio, tá? Ele falou, Duval, participei de Direta Já e não sabia que isso era mentira até ver teu vídeo. E eu fui lá, achando que o pessoal tinha brigado com o general. Ninguém brigou com o general. Ninguém falou nada. Então tudo é uma grande piada. Tudo é uma grande piada, né? Então, nós vimos que o Estadão deixou escapar isso. São todos vagabundos que vocês viram e isso está publicado. A Janaína Pascoal dizendo ninguém vai para as ruas, não vão para as ruas, não existe manifestação. Depois que diversos políticos viram os manifestantes nas ruas em massa, todo mundo foi lá ao lado do povo, porque eles queriam que ninguém fosse. Porque se ninguém fosse, essa tramóia que todos os deputados e senadores sabiam, todos sabiam, iria dar certo. Agora eles estão repensando tudo. O povo aprendeu que quem manda no Brasil é o povo. E quem garante isso são as Forças Armadas. Então, por isso, apoiem Jair Bolsonaro. Nesse sentido, apoie Jair Bolsonaro. E outra, ninguém ali é inocente, não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém bonzinho. Esse pessoal de grupos de rua e tudo mais, eles querem sequestrar a vontade nossa. Eles já foram eleitos, já estão mostrando as garrinhas, quem não mostrou vai mostrar, vai ter muito vagabundo e muito ladrão se rebelando, gente que fala legalzinho com vocês, eu sou amiguinho, sou gente boa, não são. O que vocês têm que entender é o seguinte, que foram 30 anos de roubalheira. E esses que foram eleitos, porque as urnas eletrônicas são foda, né? E juízes, desembargadores, ministros, ninguém quer ser preso. Ninguém quer ser preso. Quando eu falava de grupo de rua e tudo mais e criticava, o pessoal, Duval, você está sendo exagerado, um extremista. Eu disse, não estou sendo extremista, estou sendo técnico, é assim que funciona. Funcionou assim lá na Ucrânia, funcionou assim na Tailândia, funcionou na Islândia, funcionou no Egito. Por que não vai funcionar aqui? É sempre a mesma coisa. Só tem algumas adaptações ao modus operandi do povo brasileiro. Enfim, tá? Mas é
É assim que funciona. E todos eles estão pensando já no seu eleitorado para daqui a 3, 4 anos. É assim que a banda toca. Eles querem que o problema se perpetue. Se vocês olharem, todos esses de direita colocam vídeos bombásticos, muito bem produzidos. Destruir o esquerdista, destruir o comunista com os argumentos, destruir não sei o que com os argumentos, coisa e tal. O pessoal olha, porra, mas é tudo combinado, gente. Quando o Kim Catacoquinho, qualquer um desses outros aí faz vídeo destruindo os outros no argumento, à esquerda, alguém do PT, é tudo combinado, gente. É estratégia das tesouras, isso é mais velho que posição de... Eu ia falar o nome aqui. Mas é... Putz... Isso é velho, gente. Isso é velho. Façam com que o governo Jair Bolsonaro dure os 4 anos, de preferência 8 anos. Vai dar para prender muita gente. Tem muita coisa que eu não sou a favor, mas o governo tem que perdurar. Não sou a favor da reforma da Previdência, por diversos motivos. Um dia eu falo sobre isso. Mas o governo tem que durar. E depois a gente corrige o resto que a gente não quer. Mas qual é a outra opção que tem? Nenhuma. Os filhos do Jair Bolsonaro foram formados na escola olavista. Eles não conseguem entender, ficam atacando general, mas no governo Bolsonaro só tem general. Só tem militar. Diga um aí que não seja só umzinho ou dois por ali. E, gente, se você quer ganhar, você monta um time para ganhar. Você não monta um time só com amigos, não. Ele montou um time só para ganhar. Tá? Então, essa era a palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Apoiem as pessoas que vocês acreditam, financiem as pessoas que vocês acreditam, porque o financiamento da esquerda, do establishment, para quem é desinformante, é muito grande. Vocês só vão assistir eles. O cara foi demitido da Globo e agora fica aparecendo em todas as mídias, não sei o que, como demitido, tá, da Globo. Mas ele continua à esquerda, gente. Larga de ser inocente. É assim que a banda toca. Espero que vocês tenham entendido o recado. É um prazer muito grande falar com todos vocês sempre. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.